Lula e Messias entraram em modo guerra contra Moraes e Alcolumbre, inclusive com uma possível indicação do Messias para o Ministério da Justiça, que chefia a Polícia Federal. A vingança do Messias seria usar a Polícia Federal para avançar a priorizar investigações tanto contra Alcolumbre quanto contra Moraes nos casos do INSS e no Master. Ou seja, fogo no parquinho. Que o Moraes receba o troco, que a anistia seguir adiante, que a oposição use a sua força, a força que tem nesse momento, para pressionar o Moraes. Fala pessoal, chegando aqui com mais um giro de notícias e pessoal, eu trago uma excelente notícia. Com a derrubada do veto do Lula do PL da dosimetria, a pena de Jair Messias Bolsonaro é reduzida e ele pode ser solto em breve. Luiz Fux reconhece injustiça e anula a condenação. Moraes abandonado e desesperado no STF. Veja tudo isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes eu peço para que você se inscreva no canal e deixe o seu like e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bom, então sem enrolação, sem delongas, pega o seu café e a pipoca e bora para o vídeo que está sensacional. Desesperado. Moraes tenta ligar para Messias, mas é ignorado. Que sabe que ligação atrás de ligação, mensagem atrás de mensagem insistentes feitas por um político de toga é sinal de desespero. Alexandre de Moraes virou o cara mais nervoso, ansioso, preocupado de Brasília nas últimas 48 horas. E presta atenção, porque eu vou te contar agora por que bateu o desespero em Moraes e por que o gelo que ele está levando do Messias indica que existe uma guerra acontecendo agora e ela está longe de terminar. Hoje pela manhã nós acordamos com duas colunas, afirmando que Messias está ignorando várias mensagens e ligações do Moraes, que está desesperado. Bora começar aqui com a coluna do Guilherme Amado. Alexandre de Moraes envia mensagens e telefona, mas Jorge Messias recusa ligações. Parece história de gente apaixonada, né? Quando ele liga pra ela liga pra ele insistentemente e é recusado. Olha aí. Gente, tem aí um sentimento aí de traição, de rejeição no ar. E esse é um poderoso sentimento humano. Olha lá. O ministro Jorge Messias não havia aceitado até a tarde dessa sexta-feira, 1º de maio, ontem, nenhuma ligação do ministro Moraes. Xandão também enviou mensagens a Messias, solidarizando-se com a rejeição de que o AGU sofreu no plenário do Senado e afirmando não ter articulado contra o ministro. E, gente, o Jorge Messias recebendo isso aí, ele deve ter se perguntado, será que eu tenho aqui otário escrito na testa? Essa articulação do Moraes está espalhada por todo lugar. O Messias conversou com pessoas, colheu informações. Se ele não está respondendo é porque ele sabe o que aconteceu. E a mensagem, consequentemente, aí, como você vê, ficou sem resposta. Outros ministros do Supremo também ligaram para Messias depois da derrota. Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques. Só que os três foram atendidos, respondidos. Mas com Moraes, Messias se recusa a falar. A Malu Gaspar, ela trouxe a mesma apuração no jornal O Globo, olha aqui. O ministro do STF com quem Messias tem se recusado a falar depois da derrota no Senado. Aí, não tem esse telefonema aí para Moraes, não tem, gente. Primeiro indicado ao STF, rejeitado pelo Senado desde 1894, 132 anos, recordista, fazendo história, o advogado-geral da União, ele, Jorge Messias, recebeu nas horas seguintes à derrota ligações e mensagens de solidariedade de diferentes ministros da corte, em especial dos que atuaram para que ele se tornasse o mais novo integrante do Supremo. Várias dessas ligações, aliás, foram recebidas na casa de um deles, o ministro e amigo André Mendonça, para onde Messias foi após sair da reunião com o presidente Lula no Palácio do Alvorada. Cristiano Zanin, Cássio Nunes Marques e Gilmar Mendes telefonaram para oferecer palavras de conforto, demonstrando perplexidade e até abatimento com o resultado. Com um dos ministros que tenta insistentemente entrar em contato, porém, aliados próximos relatam que Messias não quer falar de jeito nenhum. Quem é? O antes todo-poderoso ministro que se enrolou no Master e está perdendo força e se isolando. Ele, Alexandre de Moraes. O chefe da AGU tem dito reservadamente que considera inadmissível a articulação de Moraes contra a sua aprovação no Senado Federal. A movimentação do ministro foi detectada pelo próprio governo e detalhada em várias reportagens, inclusive da coluna. Ao longo do dia da sabatina, o ministro Moraes
enviou recados aos senadores por diversos emissários, sugerindo inclusive aos que têm questões pendentes no Supremo. Gente, olha aqui o nível da sabotagem. Olha o nível da chantagem que os ministros do Supremo fazem. Entram em contato com os senadores sem investigações e processos do Supremo, aconselhando, sugerindo que eles recusem, que ajam de uma forma, que ajam de outra. Gente, isso aí é usar o poder em desvio de finalidade. Isso aí é um absurdo atrás de absurdo. A gente já viu vários abusos de morais, mas esses aqui das sombras, a gente não conhecia, pelo menos essa versão tão escrachada, tão escancarada. E aí, olha só, ele, Moraes, sugeriu inclusive aos que têm questões pendentes no Supremo que avaliassem bem como votariam. E imagina o quanto que o Messias está indignado, o Lula está indignado com isso. Eu vou te mostrar no próximo vídeo, inclusive, que boa parte aí da esquerda está largando a mão no Moraes depois disso. Então espera o próximo vídeo. Mas antes disso aqui, ó, o que explica esse desespero aí do Moraes? Ontem eu te mostrei aqui no canal que Andréa Sadi, do G1, publicou o seguinte: Lula e Messias entraram em modo guerra contra Moraes e Alcolumbre, inclusive com uma possível indicação do Messias para o Ministério da Justiça, que chefia a Polícia Federal. A vingança do Messias seria usar a Polícia Federal para avançar, priorizar investigações tanto contra Alcolumbre quanto contra Moraes nos casos do INSS e no Master. Ou seja, fogo no parquinho. Nessa briga, quem eu quero que vença? Briguem, desgraçados, briguem, como diz o meme. Essa guerra, gente, ela não está acabando, ela está só começando. E aí eu quero te perguntar, você acha que o Moraes consegue escapar dessa? Você veja, essa guerra eu vou cobrir inteira aqui. Já cobri coisa ontem, que é importante para você entender essa guerra. E vou cobrir no próximo vídeo com a esquerda largando a mão no Moraes. Então não perde. Por conta da derrubada do veto ao PL da dosimetria, a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro pode cair aproximadamente 24%. De acordo com os cálculos do relator do projeto, o deputado Paulinho da Força, a pena cairia de 27 anos e 3 meses para 20 anos e 8 meses de prisão. Neste caso, Bolsonaro teria de cumprir cerca de 3 anos e 4 meses em regime fechado, que é o prazo mínimo para a progressão. O projeto promulgado pelo Congresso após a derrubada do veto também prevê que o período de domiciliar conte para a remissão da pena. Isso reduziria drasticamente o tempo efetivo em regime fechado. Em contato com a coluna da Manuela Alcântara, aqui do Metrópolis, Paulinho projeta que o tempo efetivo em regime fechado de Bolsonaro ficaria em 2 anos e 4 meses aproximadamente. Atualmente, o ex-presidente está em prisão domiciliar temporária, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. O primeiro pedido de redução de pena chega na mesa do Moraes. Como é que ele vai decidir, hein? O pedido foi feito ontem, sexta-feira, dia 1º de maio, pela Débora, conhecida assim, Débora do Batom, aquela que escreveu Perdeu Mané naquela estátua horrível que fica na frente do STF. Aliás, ficou muito melhor com Perdeu Mané do que Limpa. Aquela estátua horrorosa foi pichada com um batom pela Débora. Ela pegou 14 anos e agora ela coloca, por conta da derrubada do veto e a aprovação do PL da dosimetria, coloca nas mãos do Moraes, no gabinete do Moraes, o pedido para a redução de pena dela. O que o Moraes vai fazer? A CNN acabou de publicar uma notícia dizendo que tem informações de que esses pedidos podem ser derrubados ou postergados ou enrolados para o ano que vem. Isso é possível? O STF tem a última palavra sobre a redução da pena das pessoas, dos réus do dia 8 em relação a esse PL da dosimetria? Eu vou te explicar toda essa história agora. Eu sou André Marcílio, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês, antes de qualquer coisa, deem like nesse vídeo e se inscrevam no nosso canal. Bom, meus caros, muito bem. O ponto é o seguinte, eu sei que tem muita gente dizendo por aí que há outros caminhos, que dá para driblar o Moraes, que não é o Moraes quem vai decidir esse caso em última instância, mas eu não acredito que seja assim. Conversei com muitos promotores, com muitos juízes e todos foram unânimes. Quando há uma lei mais benéfica promulgada, a aplicação dessa lei mais benéfica, e é o caso, o PL da dosimetria, a aplicação dessa lei mais benéfica fica nas mãos do juiz de execução penal. Tem até súmula no STF sobre isso, que é a súmula 611. E quem é o juiz de execução penal dos casos dos réus do dia 8? O Moraes, porque ele é tudo, inclusive o juiz de
de execução. E aí esses pedidos vão para as mãos do Moraes. O Moraes ele vai pegar cada um desses pedidos, ele, os seus assessores, etc., claro, com auxílio dos advogados dos réus, e fazer a continha, carimbar e dizer: bom, você agora tem uma pena menor que essa. Bom, agora você está solto. Bom, agora você progrediu de regime. Tem de passar pela mão do Moraes, sim. E esse é que é o ponto. Porque se tem de passar pela mão do Moraes, e se ele segurar esses pedidos? E se ele enrolar com esses pedidos? E se ele botar isso na gaveta e for fazer outra coisa? Esse é o grande ponto. E por isso alerta a CNN que a última palavra é do STF. Por isso alerta a CNN que esses pedidos podem ficar para o ano que vem. Seja porque há um volume gigantesco, claro, de réus, seja porque o Moraes, por sacanagem, e não será a primeira vez, por estratégia política, para não dar o braço a torcer, para não ter de voltar atrás naquilo que ele tinha feito antes. Ele impôs essas penas todas a esses réus e as achou justas, e agora ele tem de voltar atrás para ele não ter que dar o braço a torcer. Pode ser que ele simplesmente sente em cima desses pedidos e fique enrolando, fique postergando e deixe isso para sabe-se lá quando. O ano que vem é o mínimo. Sabe-se lá quanto tempo mais poderá passar sem que o Moraes faça alguma coisa. E essa é a questão. E aí, se isso acontecer? A lei, infelizmente, tem esse problema. É uma lei que só consegue ter eficácia com o STF aplicando. É uma lei que só faz sentido, que isso existe na prática, se o STF botar o carimbo de soltura nos réus do dia 8. Esse é o grande problema dessa lei, desse PL da dosimetria. E a grande questão que fica é como a oposição vai reagir se isso ocorrer. Se uma sacanagem dessa for feita pelo Moraes. E a resposta que eu tenho é a seguinte: a oposição fortalecida, como se fortaleceu com a derrubada do Messias e com a derrubada do veto do Lula no PL da dosimetria, tende desde já, se articular para não permitir que isso aconteça. Se o Moraes sentar em cima desses pedidos e não permitir que essas pessoas sejam soltas imediatamente, a oposição precisa colocar uma espada no STF. E a espada no STF não é só impeachment. A espada no STF a ser colocada é a anistia. Ah, vocês, ministros do STF, você, ministro Moraes, vai sentar em cima desses pedidos e não aplicar imediatamente o PL da dosimetria? Então nós, oposição, fortalecidos como estamos, e eles podem fazer isso nesse momento, tem parcerias, inclusive, com a presidência da Casa do Senado, por que não? Põe a anistia para rodar. Põe a anistia para frente, porque uma anistia não precisa de STF. A anistia é uma decisão política que tem aplicação imediata, independente do STF. O PL da dosimetria precisa mesmo do STF. O STF tem que carimbar, porque é uma redução de pena. Quem tem que fazer a conta é o juiz. Ou quem tem que soltar depois da conta é o juiz. A anistia não. A anistia não precisa de juiz nenhum. Então, se o Moraes segurar essa gente toda presa, que o Moraes receba o troco, que a anistia seguir adiante, que a oposição use a sua força, a força que tem nesse momento, para pressionar o Moraes. É isso que precisa acontecer. Eu acredito que seja isso que a oposição tenha capacidade de fazer nesse momento para reagir a uma eventual sacanagem do STF e não permitir que essa gente fique presa até o ano que vem, como alertou a CNN. Não permitir que o STF tenha a última palavra e que essa palavra não seja dada sobre a soltura imediata desses réus todos. Meus amigos, deixe o seu comentário aqui sobre o que você acha que vai acontecer. Você acha que o Moraes vai sentar em cima e sacanear essa gente toda presa, os réus do dia 8? Você acha que a oposição teria condições ou está pensando em levar a anistia caso isso aconteça? Deixe o seu comentário que eu quero ler. É isso. Eu vou ficar atento a esse caso e volto a falar com vocês sobre isso. Fux reconhece injustiça e vota por absolvição de manifestante do 8 de janeiro. Ministro também destacou a incompetência do STF para julgar processos contra pessoas sem foro na corte. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, reconheceu ter cometido injustiça em julgamento anterior e votou pela absolvição de um réu do 8 de janeiro. Trata-se do caso do qual o encanador Edilson Felizardo da Silva foi condenado a 2 anos e 5 meses de prisão por fazer parte do acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília em 2023. Abre aspas.
Os mesmos dias, meses e anos que afligem famílias pela ausência do pai, da mãe ou do filho encarcerado também amadurecem em nós o senso de humanidade e a coragem de reexaminar nossos próprios vereditos. Fecha aspas. Escreveu Luiz Fux em voto proferido na última sexta-feira 1º. Não há vergonha maior para o juiz do que pactuar com o próprio equívoco, pois isso é trair a verdade, degradar a dignidade humana e macular o pacto constitucional. A humanidade judicial é virtude que, mesmo quando tardia, salva o direito da petrificação e impede que justiça se torne cúmplice da injustiça. Completou Luiz Fux. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!